Quase Sem Pauta, com Lúcia Matos e Lúcia Porto. Olá, olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a esse que é o 37º episódio do Quase Sem Pauta, podcast de duas grandes amigas que nunca precisaram de pauta para se divertir nesta vida. Tudo bem, Porto? Tudo bem, Matos, tudo jóia. Nossa quinta temporada, hein? Episódio 37, com a linda e bombástica chamada de O Amor é Lindo. O que achou, hein? Pois é, estamos apaixonadas por esta nossa nova temporada, né? Que fala de amor, amor e trabalho, tudo junto, incluído. A gente está conversando com casais que trabalham juntos nas mais variadas áreas, gastronomia, música. Abrimos com vinho, né, que a gente gosta pouco. Enfim, a gente quer saber desses casais, as vantagens e as desvantagens e como é que eles vão conduzindo essa parceria sem atrapalhar nem o trabalho e nem o casamento, né? Pois é, então, pra gente falar um pouquinho mais sobre isso, já que a gente começou com vinho, hoje a gente, né, começa abrindo o apetite com uma tacinha de vinho, depois já vai pra mesa. Então, Vamos harmonizar hoje. Vamos harmonizar, né? Tá te achando aí, Lúcia Matos? Ah, que momento. Então, a gente tem o prazer de receber hoje um casal que a gente adora e pode dizer que faz parte da nossa vida há muito tempo, né? Uma dupla de queridos que tá entrando aí, os chefes Liliana Andriola, Lili, e o Leonardo Magni, que eu não sei chamar de Leonardo, né? Porque é o Léo, Lili e o Léo, donos do Mandarinê, o charmoso casarão da Cidade Baixa, hein? Bom dia, bom, pessoal, boa tarde, boa noite, como Tudo tão? bem? Tudo certo, tudo tranquilo, tudo ótimo. Coisa boa conversar com vocês, Mandarinê, que há 9 anos faz a diferença em Porto Alegre, a melhor gastronomia de Porto Alegre. Eles servem menus de almoço de quarta a sábado numa casa linda na Alberto Torres, ali na Cidade Baixa, que eles e os frequentadores como nós, né, Porto, carinhosamente chamamos de O Casarão. São casados há 15 anos. E eu começo com a primeira e única pergunta certa desse podcast. O que veio antes, o amor ou o trabalho? Eu não sei. A gente se conheceu na faculdade, então era o início do trabalho, mas ali acho que o primeiro foi o amor, não sei. Eu acho que sim. E depois é porque trabalhar efetivamente foi depois disso, de trabalhar juntos foi depois disso que acabou acontecendo. Começou então, nós somos antes colegas. de tudo veio a faculdade, é isso? Veio a faculdade, só que o trabalho em si acabou sendo depois, aí o Mandarinê, tudo acabou vindo depois, mas acho que teve primeiro o amor, daí depois veio o trabalho. E é verdade que vocês fizeram um teste, assim, para ver se as coisas iam dar certo, quer dizer, eu estava lendo que vocês fizeram a faculdade juntos, foi na Unicinos, gastronomia, né? Isso? Aí depois vocês foram para Buenos Aires e fizeram um tempo 2008. De estudos lá. E aí morando juntos, já para dar uma testada, isso? Para ver se rolava. Foi meio na necessidade, assim, um pouco da necessidade, um pouco... Claro, a gente começou a namorar ali, e daí, como a gente queria fazer esse curso lá, que ele equivale a um pós-título, assim, seria... A gente fez a faculdade da Unicinos, e a gente queria complementar os estudos lá. Então, a gente foi um pouquinho antes para conhecer algumas escolas, 3 escolas que a gente tinha visto. Daí, optamos por uma lá e acabamos, claro, daí a gente acabou, moramos lá num JKzinho, assim, minúsculo. E passamos, foi de março a dezembro que a gente ficou, acho, né, Lili, mais ou menos, por aí. E foi isso aí, daí foi de tempo de estudo lá e já serviu de tempo de convivência para ver se ia dar certo ou não a coisa. Fizeram, então, praticamente um soft opening, né, nesse apartamento lá de Buenos Aires, no JKzinho. Exato, exatamente. Foi mais ou menos isso aí. Eu acho que o problema da gente morar e morar fora, mas morar tão perto, foi que a gente recebeu visita todos os meses, a gente recebeu alguém visitando a gente. No JK. Só não recebeu a nossa, porque a gente não só conhecia. A gente não sabia ainda. Mas de onde é que vocês botavam essas pessoas nesse JK? É melhor não explicar, né? Vai saber. No colchão do lado da nossa cama. Colchão inflável do lado da nossa cama lá. Nossa. Bom, aí vocês ficaram esse tempo lá, quase um ano lá, voltaram.
E aí vocês tinham já o projeto de abrir um restaurante juntos ou de trabalhar juntos, ou isso foi acontecendo? A gente tinha, assim, tinha na verdade uma ideia de trabalhar junto, porque como eu faço a parte de doces e o Léo faz a parte de cozinha quente, então era uma união bem lógica, assim, a se fazer, né? Uhum. Daí a gente, só que eu sempre quis ter uma empresa de evento, e o Léo sempre quis ter um restaurante. E daí a gente começou como empresa de eventos. E daí as coisas foram evoluindo, que a gente foi da empresa de eventos e começou a fazer o almoço cultural do Estúdio Clio, que é a casa que fica ao lado de onde é o restaurante hoje em dia, né? E daí a gente foi vendo, precisava, porque a gente cozinhava na casa que a gente morava, né? A gente começou a morar em 2009. E lá a gente tinha, assim, em vez de ter uma sala, a gente tinha uma cozinha grande, assim, uma varanda que também era a cozinha, tudo era cozinha. E daí a gente resolveu que precisava sair de lá. Depois começou a fazer o almoço cultural, foi ali por 2011. E queria um lugar fixo pra gente ter uma cozinha direitinho. E daí resolveu, mas daí como é que a gente vai fazer para pagar os custos? Vamos abrir como restaurante também. Daí a coisa foi aí, assim. Daí foi uma ação no empresa de eventos para um restaurante, assim. Daí o Léo conseguiu o que ele queria. E nesse meio tempo também a gente conversou com o pessoal do Estúdio Clio ali, e ali no Estúdio Clio eles têm aquele, onde é o palco ali, eles fazem pequenos cursos também. Então ali para eles a estrutura era muito grande para esses pequenos cursos, e a gente falou para eles que a gente estava buscando um lugar para alugar também. E daí nisso a vizinha, a filha dela tinha uma loja de roupas ali do lado, e ela foi oferecer pro pessoal do Clio se eles não tinham interesse na casa. E daí eles conversaram com a gente, e foi no final de 2012 isso aí, e daí o pessoal do Clio conversou com a gente se a gente não tinha interesse em dividir a casa. A gente ficaria com a parte de baixo e eles ficariam com a parte de cima. E daí a gente topou, daí acabou que quando a gente abriu, tinha o andar superior era do Estúdio Clio, e o andar de baixo ficou pra gente. E foi uma coisa, quando a gente entrou ali na casa, a gente já vinha olhando há algum tempo lugares para alugar, mas quando a gente entrou na casa ali, a gente se apaixonou, assim, só que de começo também a dona da casa, o pessoal não queria alugar para restaurante, que achavam que ia estragar demais ali. Então a gente teve que fazer todo um trabalho de conquista, assim, da dona da casa, que hoje em dia são, assim, imprescindíveis, são pessoas muito queridas, que a gente tem muito carinho, e que nos ajudaram muito agora, principalmente durante a pandemia. Então o começo foi isso aí, foi uma coisa de essa união com o Clio também foi muito importante de ter no começo, porque tu começar com um aluguel, metade do aluguel já te ajuda bastante, né? E com o tempo pro Clio acabou não sendo muito legal, não valeu a pena para eles acabaram saindo. Eu acho que nós permanecemos ainda acho que quase um ano, né, nele fechado lá em cima, né? Sem a sala de cima, né? Mais ou menos um ano, e daí depois em 2017 que a gente abriu a sala lá de cima dele. Abrimos em 2013 o restaurante. Vocês têm quase 10 anos de Mandarinê, né? Dá para dizer assim que casal que trabalha junto se ferra junto na pandemia, quando é dono de um restaurante. Esse período deve ter sido muito difícil. Aliás, eu acho que é um problema para casais que trabalham junto, porque é a mesma fonte de renda, né, gente? Sim. Mas deu certo, assim, eu acho que até porque eu e o Léo, a gente ficou mais unido ainda durante a pandemia, né? E fez de tudo para dar certo, assim, o restaurante. Então acho que foi isso, sabe? Foi um período difícil para todo mundo, foi muito difícil para todo mundo, mas assim no restaurante, aquela coisa, o nosso sistema, nós nunca tínhamos trabalhado com delivery, então o nosso sistema teve que se adaptar todo do zero, assim, também no começo ali, quando a gente começou a fazer alguns almoços de delivery, nossa, parecia que a gente estava começando de novo ali, sabe, foi bem difícil, assim, tiveram alguns momentos que o delivery começou a vender mais do que vendia o almoço normal, assim, então a gente foi se adaptando, mas depois também chegou um momento que acho que o pessoal meio que cansou também, daí
baixou, e daí a gente teve que começar a fazer lasanha, creme, essas coisas assim. Era uma rebolada cada semana, assim, não foi fácil. A gente fechava por semana, mas não era por mês que a gente tentava fechar os cálculos ali para dar certo, sabe? Foi complicado. Se a gente começar a pensar também, né, claro que restaurante, a gente sabe que alguns restaurantes tiveram um incremento também em função da pandemia, em função das pessoas ficarem em casa, mas por outro lado, quem estava em casa comprando muito de restaurante, a gente sabe que fica caro também, não dá para comprar todo dia um delivery, né? Ainda mais um delivery um pouco mais qualificado também. Vocês têm muito essa imagem de um restaurante que é um restaurante premiado, né? Reconhecido pela crítica, reconhecido também pelos clientes, que são clientes fiéis, que vão muito lá, né? Então, isso eu acho uma coisa interessante da gente falar. Vocês têm um bistrô, que é um lugar pequeno, e acho que vocês têm que rebolar muito ali, fazendo muita coisa, né? Então, nós que frequentamos, né, com alguma... é um índice grande de repetição, eu diria, né, eu e a Matos, a gente vê que vocês estão no caixa, na cozinha, servindo, vocês meio que fazem tudo. Como é que vocês se dividem fora a comida quente e os doces? Então, a gente, antes da pandemia era de um jeito, hoje em dia já é diferente, né? A gente tem só 2 funcionários agora no momento, porque a gente segue com menos lugares, atendendo em menos dias da semana, 4 dias da semana e com 70% da capacidade. Então, o Léo tem uma cozinheira junto com ele e eu tenho um garçom junto comigo. Só que eu daí acabo tendo que empratar a sobremesa também, assim. Às vezes alguém emprata, mas normalmente sou eu. Então, eu atendo e emprato a sobremesa. E o Léo fica daí na parte dos principais, a funcionária na parte das entradas e o Ricardo na parte do atendimento. Então, assim. E os bastidores, assim, quem é que manda, quem é que fecha a conta, quem é que faz a feira, como é que é esses bastidores, essa parte que ninguém vê? A feira todo mundo junto, né? Os dois juntos, né? A feira a gente faz junto. Compras também, acho que a gente meio que se divide, assim, algumas é mais a Lili que pede, mais carne, só mais comigo. Deixa eu ver o financeiro é meio dividido. Quem é que é mais organizado? Depende. Eu sou mais organizada nas administrativamente. O Léo é mais organizado nas coisas assim, invisível. Não, eu pergunto, essa questão da organização, eu pergunto pelo seguinte, né? Quando a gente tem que fazer uma reserva, assim, às vezes eu mando uma mensagem pro Léo e o Léo diz, não, manda isso pra mim, porque eu vou me atrapalhar, eu tô proibido de fazer reserva. Eu tô proibido disso aí. Agora, mas deixa eu perguntar... Já fiz mancada e admito. Deixa eu perguntar um negócio pra você. Fala, termina, Léo. Não, para evitar problemas maiores, eu não tô mais podendo pegar mensagem minha reserva por Instagram, WhatsApp, por nada. Agora é só a Lili que pega pelo WhatsApp ali. Ou pelo telefone, desculpa. O pessoal de restaurante tem uma rotina bem diferente, assim, né? Normalmente, o Mandarinê não abre domingo, mas normalmente o domingo é a segunda para quem trabalha nessa área de gastronomia, não tem noite, né? Enfim. A gente costuma brincar no jornalismo, né, Porto, que jornalista só consegue casar com jornalista, se reproduzir. E médico, né? Com médico, porque senão não aguenta. É um horário muito alternativo, é uma vida muito diferente. Isso acontece na área de vocês, assim, tem muito casal na gastronomia. É difícil mesmo. Tem bastante casais, assim, na nossa área, assim. A gente tem muitos amigos próximos que são casal, cozinheiros ou proprietários de restaurante. Mas eu acho que também tem um pouco... eu acho que eu e a Lili, assim, a questão do horário, assim, eu e a Lili, a gente procura muito tentar respeitar, assim, um pouco, ter um compromisso um pouco com a gente, assim, das nossas coisas, para não deixar isso extrapolar demais, porque já é uma coisa estressante, cansativa, trabalhar em pé, com pressão. Claro, toda profissão tem sua pressão, né, mas... então a gente procura, agora a gente está, quando a gente está com a equipe bem enxuta,
a gente tem trabalhado muito, então a gente procura não, além da intensidade, o tempo que o tempo de trabalho extra não seja muito grande. Então é uma questão de, porque tipo, a gente gosta depois de chegar em casa da tardezinha, passear a paçoca, fazer nossas coisas, então essas coisas assim a gente procura não abrir mão. Claro, às vezes a gente tem evento, algumas coisas assim, mas a gente procura fazer com que isso não seja uma rotina, assim, daquela coisa do orgulho de ter o estresse, de estar cansado o tempo inteiro, assim. A gente acha, a gente procura não ter incentivar isso, assim. A gente acha que isso, a gente gosta muito do nosso tempo de descanso, e algumas vezes tem alguns eventos que tipo, são eventos que a gente acha que a gente está muito cansado numa semana, que não vai, que pra gente, talvez financeiramente vale a pena, mas quem sabe que a gente vai acabar a semana totalmente esgotado. Algumas vezes a gente procura evitar esse tipo de eventos, até porque nós somos um casal, e se a gente ficar trabalhando muito estressado, as coisas acabam, a gente procura não trazer para casa, mas alguns momentos as coisas são muito cansativas, acabam chegando, então a gente prefere se preservar um pouquinho, assim, desse rótulo de cozinheiro exausto, muito, muito cansado. 24 assim. horas. Assim. Exato, Tem essas datas assim, comemorativas, que nem a gente, Dia dos Namorados. Tipo, se tu não namora uma pessoa que é da gastronomia também, passar 10 anos sem ter um Dia dos Namorados é triste, né? A gente tem história boa de Dia dos Namorados, porque conta. A gente teve o primeiro Dia dos Namorados, a gente só passou, até a pandemia tinha passado só um, que foi de Buenos Aires lá. Daí nós saímos pra comemorar, tomamos um banho de chuva, ficamos os dois gripados. Daí, depois não tinha mais nenhum, até a pandemia. Agora, ano passado nós tivemos o Dia dos Namorados, e agora esse ano, Dia dos Namorados, eu peguei Covid, nós fizemos o jantar no sábado, né, então domingo ia ser o Dia dos Namorados, peguei Covid e não pudemos comemorar, e daí depois na terça era o aniversário da Lili, e daí também não podemos comemorar nem aniversário, nem Dia dos Namorados, nem nada. Sempre dá algum probleminha, assim. Se tem o dia livre, dá algum probleminha. Mas é isso, o amor é lindo, né? Então, aproveitando que vocês estão falando esse ensejo aí de Dia dos Namorados, uma pergunta. Quem olha de fora sempre pensa que gastronomia é uma profissão, assim, muito requintada, muito legal, glamurosa e tal, aquela coisa, o chefe é chefe, né? Não sabe que fica 1 milhão de horas em pé, suando, com frio, com pressão, com chato, com lá, não sabe tudo isso. Mas tem o outro lado do glamour, aí como a Lúcia Matos falou. E vocês, né, tem um restaurante, salão e tal, rola muito ciúme, né, porque assim, né, um casal à frente de um restaurante, os dois bonitos, talentosos, com um restaurante super bom, como é que é? Contem aí. Não. Acho que não, né? Não, acho que não. Isso acho que, disso assim, não. Acho que não, mas é mais, não sei, de ciúme, que a gente não, acho que nós dois não somos muito ciumentos, assim. Mas a início acho que ele era um pouquinho mais, eu também já fui um pouco mais, mas agora acho que agora já passou um pouquinho disso aí. Já passou a fase do ciúme? Já passou. Não sei, né? Se tiver alguma coisa muito... Claro, também se tiver algum caso muito, muito grave, né? Daí tudo bem. Mas algo assim mais de... Meus gatos chegaram a se agitar com esse assunto aqui. É que o Léo falou tão low profile, que não tem ciúme, que os gatos nem acreditaram, né? Não acreditaram. Não, mas é verdade, assim, só se for alguma coisa, claro, alguém chegar e falar alguma coisa, daí sim que eu não vou gostar, mas assim, no dia a dia, não tem muito, não. E algum estresse forte entre vocês, assim, como é que tu faz para cobrar um sócio, sabendo que tu vai dormir daqui a poucas horas com aquele sócio ali, com aquela sócia? Como é que é negócio de cobrança, estresse e tal, e de não misturar muito, né? Porque é difícil, porque todo mundo se estressa no trabalho, difícil. Né? Não adianta. Sim. Não, é difícil, sim. A gente tem que tentar, aos poucos, assim, e ainda vamos sentindo isso, né? Mas a gente vai... sabendo o limite, assim, até onde que a gente pode ir para que aquilo não cause um mal-estar com o outro, assim. Então, ali tem a parte dos doces, eu procuro, quando ela me pergunta alguma coisa, eu dou algum pitaco, assim.
Na parte dos salgados, como ela está no salão, ela tem mais o retorno direto, assim, dos clientes, assim, ela consegue ver o que sai mais, então, alguma vez quando a gente vai criar menu, alguma coisa assim, ela tem algumas dicas a mais que eu aceito, e estou dizendo isso exclusivamente da parte de menu, assim, a gente vai indo até onde vê que não está invadindo demais o espaço do outro, assim. Então, por isso que é bom eu acho interessante ter as funções bem definidas, assim, dentro do restaurante, justamente para isso, porque, claro, vai ter estresse, sempre vai ter estresse, mas não são as mil maravilhas, mas a gente tem que saber respeitar para depois, quando chega em casa, não levar coisa do trabalho e vice-versa, assim, também não levar coisa pessoal pro restaurante também, porque depois que chega lá, o pessoal não tem nada a ver com a nossa vida e a gente não tem que estar criando um clima ruim no restaurante se a gente se tem algum problema em casa, uma coisa assim, então, mas acho que é isso aí, saber respeitar o limite do outro, assim, ver até onde pode ir para não invadir aquilo lá. Acho que é mais ou menos isso. O que tu acha, Lidia? Acho que é isso. A gente tenta separar, mas às vezes é complicado, sabe? Porque tá sempre tão junto o tempo todo. Mas respeitar o espaço do outro ajuda bastante. A diminuir a quantidade de estresse que a gente tem, né? Vocês falaram, o Léo estava falando aí sobre essa questão da definição do cardápio, né? A gente imagina que deve ser bem complicado toda semana pensar num cardápio novo, um cardápio diferente. Vocês têm pratos que não são pratos muito usuais, né? Muito comuns, assim. Como é que da onde vocês tiram essa inspiração, né? Ainda mais considerando que cada um vai mais para um lado do que o outro. Alguém puxa mais a brasa para sua sardinha. Às vezes se acha que o principal já é chamado de principal da refeição, né? E a sobremesa fica de lado, doce. Mas como é que vocês lidam com esses pesos também? Não, mas essa aí eu já vou me defender de cara, porque essa daí o pessoal chega lá e fala: eu comi bem, mas eu vim pela sobremesa. O pessoal sempre fala isso pra mim. Eu já tô acostumado a encher a barriga do pessoal, o pessoal começar a sobremesa depois. Não, a minha é bem tranquilo. Não sei, isso as pessoas às vezes acham que às vezes a gente tem um pouco de disputa, assim, sabe? Tem gente que diz, hoje esse tava melhor, hoje aquele tava melhor. Tipo, como a Lili se puxou mais hoje, o Léo se puxou mais, como é que é? Como se a gente disputasse entre eu e ele, a gente não disputa. A ideia é que tudo seja bom, sabe? A gente quer que as pessoas gostem de tudo, não é gostar de uma coisa ou outra. Não é essa ideia, nunca foi essa. Aí a gente não é competitivo entre a gente, assim, nem um pouco. A gente que acompanha vocês há muito tempo, assim, no Instagram e no restaurante, né, eu vejo, assim, que as viagens inspiram muito vocês e o menu de vocês, né, então, Turquia, né, também aparece muito, e depois até a Grécia, que a gente até andou conversando ali sobre a comida, inspira, a gente consegue perceber isso, as viagens são inspiração para vocês, e as viagens para vocês, elas têm esse foco de gastronomia, vou prestar atenção nisso, o tempero tal e tal. Sim, muito, muito, muito. Eu acho que para mim talvez seja uma das coisas que mais inspira, assim, eu gosto de ver nos outros lugares, assim, algumas comidas, e muitas vezes eu olho já pensando com coisas que eu sei que tem aqui na nossa feira daqui, para tentar dar uma adaptada, tentar fazer alguma coisa, criar alguma coisa naquele sentido, assim, porque eu acho que é isso, porque para mim, acho que eu e a Lili, assim, o que a gente mais gosta de fazer é viajar. Então, a gente tem ido em alguns lugares com uma cultura muito diferente, às vezes, e desses lugares são onde surgem ideias mais legais, assim, às vezes. E tentar trazer aquilo lá de alguma forma. É legal tu comer daquele jeito lá, tu trazer para cá e conseguir trazer tudo de lá para cá e mostrar como é aquilo lá aqui no restaurante seria interessante, só que é impossível. Então a gente olha as coisas de uma forma, tenta trazer para cá de uma forma adaptável com ingredientes daqui que a gente consiga reproduzir algo parecido, mas que também tem uma bagagem de
de ter trazido de lá e ter utilizado com alguma coisa daqui também. Acho que esse para mim, é o que eu mais gosto das influências das viagens, assim. Ô, Lili, já teve algum prato que deu errado? Vamos falar a verdade, né, gente? Porque, pelo amor de Deus, né? Não é só glamour, né? Um prato que deu errado, ou um cliente que era um chato, algum estresse, assim, nesse sentido. E tem grandes receitas no mundo que nascem de pratos errados, né? A gente sabe, né? É verdade. Ih, já teve tanta coisa que deu errado. Conta aí. Ih, já teve torta que não ficou. Tem uma torta que tem um ex-funcionário nosso que até hoje ele fala, porque eu fiz a torta de chocolate branco, o negócio não ficou duro. Aí abri o restaurante que o negócio não tava direito. Daí eu peguei e fiz, e daí disse, não, me dá esse creme aqui, misturei com outro chocolate, botei na torta, a gente fez. E aquela torta ficou muito líquida, que não tinha como servir, eu precisava daquela forma. E eu peguei e virei ela inteira dentro do lixo. E ele olhou aquilo e ficou, meu Deus! Que desperdício. Então eu joguei inteira, assim, de ódio, porque eu digo, eu preciso dessa forma agora, mas é uma coisa assim, tipo, o restaurante já estava aberto, as pessoas já estavam sentadas, era, tipo assim, caos total, assim, pra mim, assim, porque tá tudo sempre, pronto, direitinho, cortadinho, pra servir e tudo mais. Então, e como é que tu resolveu esse problema? Eu misturei chocolate, misturei com creme antigo, não sei o que, e daí botei na base que tinha, joguei um pouco de creme fora, misturei tudo, e daí deu. Virou uma mousse. Mas foi muito tenso. Essas coisas que a gente ouve, assim, né? Agora tu tá contando e agora é divertido, mas na hora tu devia estar querendo te matar, né? Devia ter sido um horror. Vocês pensam ou pensaram em algum momento da vida em desistir, largar tudo e arranjar um emprego, sei lá, das 9 às 5? Às vezes dá vontade. Às vezes dá vontade. Mas não. É só aquela quando dá aquele momento da coisa que deu muito errado, assim. Daí tu fica naquela coisa, por que eu faço isso? Por que eu resolvi abrir esse restaurante? Tu pensa às vezes. Daí depois pensa, não, mas tem tanta coisa boa também que não me vejo fazendo outra coisa. A gente gosta muito, a gente ama demais, só que aí, às vezes é essa coisa de amar muito, a coisa é muito intensa. Então, quando dá uma coisa errada, tu sente muito também, né? Tu fica muito triste. Daí tu te questiona, mas acho que pensamos, mas jamais, acho que jamais faria, não. Quais são as desvantagens e as vantagens que vocês veem trabalhar junto? Silêncio, hein? Que silêncio. Eu acho que a desvantagem é essa coisa de misturar, porque às vezes quando tu não trabalha junto, aí tem algum problema e às vezes tu não quer falar sobre aquele problema. E tu chega em casa e tu simplesmente esquece aquilo e conversa sobre outra coisa. Se tu não quer compartilhar, tu não compartilha. E aqui não, o problema tá ali, e daí meio que é uma coisa muito grande, às vezes tu não consegue não falar sobre aquilo. E eu acho de estar junto, eu acho que no nosso caso, principalmente, é da gente ter criado uma coisa junto, assim, ter feito o restaurante junto, acho que é uma coisa, assim, é muito legal, assim, tu criar com alguém que tu ama uma coisa que tu gosta, sabe? Então, acho que isso é muito legal. É um filho, né? Exato. É um filho. E pensando por aí, assim, né, essa coisa de criar algo do nada, assim, né, é literalmente um trabalho que nasceu das mãos de vocês, né, da cabeça, do talento e das mãos de vocês. A marca, o nome, o conceito que vocês vêm trazendo, esse caminho todo que vocês já fizeram aí, quais são as dicas que vocês têm para quem está pensando como vocês, assim, há 10 anos, há 15 anos lá no JK de Buenos Aires? Tem que ter muita insistência, né? Muita insistência. Acho que, em primeiro lugar, ser muito correto, assim, também com as coisas. Uma coisa que eu vejo muito, assim, o pessoal, às vezes, se perder. Isso aí, talvez eu tivesse me perdido, não fosse a Lili, né? Porque a Lili ela é muito boa com essa parte mais financeira, que eu vejo às vezes o pessoal cobrando, não sabendo o que está cobrando, assim, cobra um valor porque acha que aquele valor é o valor correto, mas não tem uma noção de
não digo nem ficha técnica, mas não tem uma noção de custos, assim, que está tendo. E isso é uma coisa que é muito importante, assim, que algumas vezes no começo eu tinha um pouco de insegurança para cobrar um valor que talvez fosse o valor justo, e a Aline sempre insistia, não, é isso. E isso é uma das coisas, claro, isso é uma pequena coisa, mas acho que a insistência, o amor pelo que faz, assim, também se não tiver o prazer no que tá fazendo, tu não vai conseguir levar adiante, não adianta, com a rotina estressante que tu tem ali no restaurante, mas essa coisa de tu saber cobrar, não é porque tu vai cobrar menos, que a pessoa vai te chamar mais, vai trabalhar mais, mas tu não vai estar sustentando. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante, assim, de se olhar com carinho, assim. Se tu vai ter o teu negócio, é claro, né? Tu vai ser outro chefe, tu vai trabalhar no restaurante, são outras coisas. Mas saber cobrar, acho que é uma coisa que é importante. Lili, fala sobre isso. Verdade, assim, porque tem que fazer uma coisa que tem a ver contigo e que é o que tu realmente quer fazer, não só porque tá todo mundo, sei lá, abrindo um bar desse jeito, eu vou abrir um bar. Se não é aquilo que é a coisa que tu gosta de fazer, sabe? Eu vejo às vezes as pessoas fazendo uma coisa só porque é uma moda e não é aquilo que elas são, sabe? Tem que fazer uma coisa que tem a ver contigo. A gente faz a comida que a gente gosta, com a influência das viagens, tudo do nosso jeito, assim. Então tem que achar esse É o propósito, né? Sim. É um propósito. Teu de verdade, assim. A gente já está se encaminhando para o final, gente, mas eu queria perguntar para vocês quais são os próximos projetos de vocês, Lili, Léo, e para o Mandarinê, ou para o casal, enfim, para tudo, para a vida. Acho que o próximo é fazer uma viagem, eu acho. Qual uma será viagem a próxima viagem? Para onde? Ainda nós estamos ainda em dúvidas ainda, porque nós ficamos muito tempo agora sem procurar nada de viagem, por causa da pandemia, claro. E daí, sim, porque primeiro tem que passar a pandemia, depois a gente tem que se recuperar financeiramente, né? Porque tá difícil. Exatamente, era isso. Estava chegando aí. Daí a gente foi olhar as passagens, daí que assustou mais. Né? Agora a gente tem que estar vendo. Estão pensando ainda, mas acho que o primeiro, o mais imediato dessa pergunta é a viagem. Eu queria muito viajar ano que vem. Eu tenho muita vontade. Nessa pandemia eu vi uma pessoa que foi, fiquei com muita vontade de ir para a Albânia. Não sei. Vou ir. Tu vê um destino que eu nunca pensei na minha vida, a Albânia. Mas eu comecei pesquisando sobre o que dá para fazer junto, tudo. Tava vendo, não sei, tô estudando essa possibilidade. Fica a dica aí de procurar a Albânia. Mas uma coisa que vocês falaram agora, estão pensando em talvez viajar o ano que vem, a Albânia e tal. Outro problema da gente trabalhar juntos vocês vão embora e vão fechar a porta e não entra dinheiro na família, né? Férias junto, isso é verdade. Antes, quando a gente estava com a equipe um pouco maior, a gente fazia as férias e como tinha mais gente na equipe, a gente chamava só mais um extra, dá para ficar uma semaninha e a gente deixava aberto, assim. A gente também não gosta, mas isso também era para dar um pouco de confiança pro pessoal, assim, para eles ficarem sozinhos. Muitas vezes a gente trabalha com um pessoal que é muito mais novo, assim, que a gente, então é bom para eles pegarem mais confiança, assim, porque às vezes tem um pouco de medo de ficar sozinhos, e é importante também. Bom, eu saio muito pouco, né? Agora, essa semana que eu saí, nos 9 anos, acho que foi a primeira vez que eu saí por causa de doença, foi a primeira vez que a gente saiu. Teve algumas vezes por causa de viagem, coisa Daí ficou uma semana fora também. Fiquei uma semana fora. Praticamente e daí foi férias. Foi tudo super bem lá no restaurante, sabe? Mas realmente, eu não saio porque eu gosto também de estar na cozinha, e porque tem que estar ali, porque financeiramente é importante que eu seja mão de obra também do restaurante. Mas tem os jogos do Grêmio, né, gente? Grêmio. Não. O pessoal tá na hora de encerrar o programa. Eu ia trazer minha camiseta, eu esqueci. Eu até dois gremistas, né? Eu vim com uma manta vermelha aqui pra, né? Não, eu acho até que ele organizou pra pegar Covid essa semana, que essa semana tinha o jogo do Grêmio às 11 da manhã no sábado, que ele nunca ia poder. Pode assim. Mas se fosse por isso, né? Se fosse por isso, eu devia trabalhar, né? Porque com o Grêmio, ultimamente, tá
Tá brava a coisa, né? Mas não tem problema, porque tu não abre de noite, terça-feira nunca. Então, série B é terça-feira, né? Então não tem problema. Já que vocês estão falando de bobagem, eu vou falar de uma coisa séria antes de encerrar, porque eu tenho que fazer aqui uma declaração. O filezinho de porco que vocês fazem é o melhor que tem na cidade, ponto, acabou, já encerrei, já disse. Nunca deixem de fazer porco, porque aquele que vocês fazem com espetos é o melhor que existe, comam, recomendo. Obrigado. Quartas-feiras, já avisem o próximo que eu e Matos iremos lá. Mas agora, antes da gente encerrar, porque a Lúcia Matos já me mandou várias mensagens, nos deem umas dicas legais aí para as pessoas se inspirarem nos livros, nos filmes que falem de gastronomia, onde vocês buscam inspiração Ou impressa. não, né, Porto? Porque daqui a pouco eles vêm séries sobre, sei lá, crime, advogado, de repente não aguenta mais gastronomia, ou não. Né? Também, né? Pode ser, né? Nada a ver. Albânia? Albânia. Agora no Covid, agora eu consegui acabar de ler um livro que eu estava lendo, comecei outro, acabei outro. Esse foi um. Aqui, mostra mais aí. Estrelas Jefferson Tenório. Jefferson Tenório. E eu acabei de ler. Do ex-patrono. Isso. Eu acabei o doutorado que eu tinha começado, eu estava me enrolando. Muito bem. Acabei. E daí comecei também os Supridores, do José Faleiro. Muito bem. Pô, quer dizer que essa pandemia rendeu pra ti, o Covid rendeu pra ti? Agora o Covid sim, tava meio devagar, tava meio parado, mas aí agora deu pra voltar um pouquinho. E é bom a gente sair da gastronomia, né? Como a Matos falou, a gente abre a cabeça pra outras coisas e até tropeça em algumas coisas que podem inspirar, né? É verdade. E tu, Lili, alguma dica? Eu não vejo muita coisa de gastronomia, tem que dizer, assim, as pessoas perguntam, tu viu Masterchef, tu viu não sei o que, não vi, eu não vejo, não vejo. Eu até no início via, sabe, quando começou essa coisa dos realities, das competições, eu assistia, mas depois começou a ter tantas que eu não consigo acompanhar, só se tem um amigo meu participando, aí eu acompanho. Mas eu sou a pessoa que gosta de livro de romance e série de romance, coisa de romance, todas essas coisas, amo. E vejo só essas coisas. É só esse Muito bom. É muito isso. Então, eu vi também agora na coisa, comecei a ver uma sériezinha bem boba do que era do Karate Kid até, passava no Sessão da Tarde. Nunca nada, nunca. Cobra Kai. Não existe nada. Cobra Kai, isso aí. Eu vi, é uma porcaria triboa, né? Uma porcaria boa. Porcaria boa. Porcaria boa. Ocupou o tempo. Muito bom, gente. Adoramos bater o papo. Quarta-feira, vamos lá, então, comer o porquinho, Lúcia Porto. Vamos ver quando é que vai ter o porquinho aí, aquele porquinho Maravilha. Tá na área. Maravilhoso. É isso. A gente está botando aqui embaixo o endereço do Instagram. Você que ainda não conhece, você é uma pessoa fora do mundo, né? Porque é o melhor restaurante de Porto Alegre. Eu amo o Porto também. Tem que reservar, vai ali, acompanha. Toda semana sai o menu, não dá para perder. Maravilhoso. Além de pratos maravilhosos, são pratos lindos, né, Lúcia Matos? Não dá, às vezes a gente não quer nem comer de tão bonitos que eles são. Mas é que às vezes tem um monte de prato lindo que não tem sabor, né? E a comida de vocês tem sabor, tem amor. Que bom, que bom. Tá, Lúcia Matos, me busca pra gente almoçar lá hoje. Hoje dá também, né? Então, vamos lá. Gente, obrigada, foi lindo. Valeu, gente, adoramos. Muito obrigado, pessoal. Tá? Adoramos. Valeu. Beijo. Nós também. Tchau. Obrigado pelo convite. Tchau. Você ouviu Quase Sem Pauta, com Lúcia Matos e Lúcia Porto.